Eu sou o Luiz Eduardo Veiga, sou sócio fundador do Veiga Advogados, do Veiga Partners, consultoria tributária, da Velas V Capital, Multifamily Office e do Veiga Academy, consultoria e treinamentos. Eu sou professor de Direito, coordenador de cursos de pós, ex-juiz contribuinte de um órgão importante aqui de São Paulo, ingresso de Big Four, e há 15 anos eu fundei, as empresas e hoje nós estamos, no Sudeste, no Nordeste, no Centro-Oeste, futuramente no Sul, e temos uma filial em Miami. Como todo escritório que se preza, escritório boutique, Cara, o nosso início foi um revés profissional, Eu tinha saído de Big Four, passei por grandes escritórios e aconteceu algumas coisas assim que eu não concordava lá. E a gente começou muito pequeno, numa salinha de menos de 20 metros aqui numa cidade próxima, em Mauá, e começou a pegar tração, comecei a entregar muito. Em um ano, menos de um ano, a gente já estava em Santo André, numa casa já melhor, mais bem equipada, e daí as coisas começaram a pegar forma. Então daí saiu da minha mão assim somente, daí começou a vir equipe. A casa ficou pequena, a gente tinha o sonho de estar aqui, onde a gente está, nesse andar aqui desse prédio, em 10 anos da fundação, e em 4 anos a gente estava aqui. Nós estamos aqui já há 11 anos nesse andar, e daí as coisas começaram a pegar uma atração absurda, assim, cara, no fundo é só trabalho, no fundo é trabalho, e as coisas começaram a crescer, e daí vieram as outras filiais, e começou um desafio muito grande, porque a gente sempre falou olho no olho aqui. E de repente você começa a ter equipes remotas muito antes da pandemia. Isso foi um ponto interessante que deu uma escalada muito grande no escritório na pandemia, porque a gente estava muito preparado para ela, porque a gente já tinha equipe no Brasil inteiro, A gente tem um atendimento nacional, então, cara, vamos lá. E começou um desafio, porque eu não estava nas unidades o tempo todo. E, como que você vai passar a cultura? Como você vai passar o DNA da consultoria, de um escritório boutique, estando longe? A pessoa não vê. Eu sempre fui de administrar pelo exemplo. A gestão é exemplo, tá todo dia, trabalhar todo dia, do your job, que nem eu brinco com todas as equipes. Então, chegou um momento que isso estava se perdendo. E começou a ter umas coisas engraçadas, que era assim, não, o Luiz falou tal coisa, eu nunca tinha falado. É que aqui sempre foi assim, nunca tinha sido daquele jeito. E daí eu falei, poxa, já está na hora da gente mexer nisso. Porque visito todo mês, eu estou em todas as filiais, e parecia que era uma semana imersiva em cultura, e você tinha que construir ou reconstruir, que dá muito mais trabalho. Você tem que quebrar algumas paredes para fazer outras, e daí foi quando veio a provocação, para Soul, que eu já conhecia, já admirava, e falei, cara, eu tô com um problema aqui de cultura, a gente é muito reconhecido por isso, cara. Great place to work, equipes que gostam, equipes antigas no escritório, só que a gente está com um problema, pavimentar um caminho que todo mundo entenda realmente o DNA, que todo mundo entenda realmente a nossa cultura de entrega, e todo mundo aceite isso, porque a gente joga uma liga muito elevada. Então você é cobrado todo santo dia, tudo para fazer mais, para fazer melhor, e isso, se você não cuidar muito, vai gerar desgastes, vai gerar rupturas, vai gerar perda de essência. E esse sempre foi o maior foco do escritório. Não podemos perder a nossa essência. A gente não construiu nada por isso. Então, visando a uma meta, não, financeira, isso não, cara, ele é consequência. E é por isso que a gente segue agora há 16 anos crescendo. Mas foi isso, chegou um momento que falou, cara, eu não consigo mais. E daí é onde entra a Soul nessa jornada. E uma coisa interessante foi assim, quando eu falei com o Bruno, com o Comar,
eu achava que eu sabia a solução, né? Eu falava, não, aqui acho que a gente tem que gravar um negócio e tal. E, cara, eles me apresentaram um mundo totalmente diferente. Me apresentaram e falaram, não, a gente consegue fazer isso aqui, mas a gente vai ter que desenhar a tua jornada, a gente vai ter que entender. E daí eu vi que, cara, eles entendiam muito mais das necessidades, lógico, das empresas, e cada uma tem uma peculiaridade diferente, mas muito mais das pessoas. E eu falei, cara, vamos. E a gente se jogou nesse processo, desenhou toda a jornada, entendeu e falou, não, agora a gente vai para a plataforma. Uma plataforma que a gente tem até hoje, que é a nossa universidade corporativa, e ela revolucionou a questão do onboarding aqui, porque hoje está todo mundo na mesma página. Está todo mundo na mesma página, todo mundo sabe o que é a cultura, todo mundo sabe o que é o DNA, todo mundo sabe onde a gente quer chegar. E isso deixou um caminho tranquilo para essa passagem de conhecimento tão necessária e tão difícil de se fazer, para não ficar aqueles vieses e muitas vezes inconscientes das pessoas de eu acho, não, tá aqui, cara, a mensagem é clara, ela chega para todo mundo e ela é uma plataforma incrível, gamificada, que você sabe o que a pessoa entendeu, né? E com o passar do tempo as necessidades mudam. E daí o que a gente faz? A gente complementa a plataforma e vai colocando e deixa todo mundo sempre em linha. Então, quando resolveu isso, eu falei, cara, a gente consegue ir muito mais longe. Então, hoje, a pessoa do Mato Grosso e a pessoa do Recife, ou a pessoa de Miami, ou a pessoa de São Paulo, eles recebem o mesmo treinamento, eles estão na mesma página sempre. Então, eu nunca conseguiria isso, eu ou qualquer dos gestores de qualquer área aqui rodando as filiais, nunca conseguiria deixar dessa forma tão clara e tão bem passada a mensagem se não fosse por meio da Soul. O que eu falaria para uma pessoa que está numa posição de gerência, que precisa tratar a cultura, né? Tem aquela... Eu acho que tudo mudou na história do escritório quando a gente entendeu que a nossa estratégia é a cultura, porque a gente sempre conviveu com aquela frase do Peter Drucker, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Quando a gente entendeu que a cultura era a nossa estratégia, mudou tudo. Mudou tudo. As nossas entregas, o caminho a ser percorrido e o caminho bem acompanhado, com as pessoas certas, com as pessoas bem treinadas. Quando a gente entendeu isso, mudou. Então, assim, o que eu recomendo para uma pessoa que está nessa posição é: invista em cultura. Você vai ter um resultado, você vai ter uma diferença, você vai ter um diferencial competitivo muito grande frente a quem não olha isso. E se você parar e ver, assim como eu vejo, as empresas, as consultorias, elas viram ilhas. Então, cada área tem uma verdade, cada área tem uma peculiaridade e não pode ficar desconexo, né? E assim, no primeiro ano, a gente viu aquilo como um processo, a gente já está no terceiro, quarto ano, né, dessa solução, e não era uma coisa factível, né? E a gente aqui é baseado em números, em dados, né? No segundo ano a gente já viu um crescimento absurdo, então a gente entendeu o impacto que cultura, que educação traz no negócio. E não é uma coisa teleológica de, mas olha, você tem que investir nas pessoas. Sim, você tem que investir nas pessoas, você tem que fazer com que elas se tornem melhores, mas elas melhores, cara, ela muda o teu negócio, ela muda. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal da Soul, da gratidão que eu tenho, que isso revolucionou o negócio no sentido de as pessoas estão entregando muito mais, estão mais felizes, estão entendendo qual é a cultura, qual que é o DNA, onde elas estão. E eu nunca conseguiria, com tantas filiais, falar para tantas pessoas, para que todas entendessem aonde a gente está, onde a gente quer chegar, o que a gente precisa fazer, quais são os nossos valores, e a gente não negocia os nossos valores. A gente não conseguiria sem
uma ajuda muito profissional, uma plataforma tão bem feita, uma jornada tão bem desenhada. Então isso é a minha recomendação para todos, assim, pensem com carinho nesse tema, você não vai se arrepender. É um tema que traz muito impacto, e o impacto você vê na última linha do Excel pouco tempo depois. Então fica aí a minha recomendação.